Shalom a todos que estão tendo a oportunidade de estar junto conosco para a gente compartilhar um pouquinho da palavra de Deus em mais um vídeo nesse tema que a gente já tem trabalhado já há algum tempo, que é o dilúvio, né? O estudo se chama Jesus em Noé, passado, presente e futuro. É, sim, porque a ideia é nós falarmos sobre a pessoa de Jesus e o que Jesus tem a ver aí com toda essa história, né? E até porque a história do dilúvio, ela não é simplesmente uma história do passado, ou como alguns acham um mito, é mais sim algo que de fato aconteceu e a gente quer analisar ponto por ponto tudo que Deus nos permitiu conhecer nas suas palavras, e a gente entende que, como o apóstolo Paulo diz, tudo que foi escrito para o nosso ensino, então a gente quer estudar o que tudo isso tem a ver conosco na atualidade, e com certeza o próprio Jesus afirmou que os dias de Noé, os dias anteriores ao dilúvio, tem muita coisa, tem muita profecia acerca do futuro. A ideia nossa é trabalhar, né? Então a gente teve a oportunidade de contextualizar com os dias anteriores ao dilúvio, então a gente tem vários vídeos aí disponíveis no canal, e agora a gente quer trabalhar a pessoa de Noé, né? Então a gente começa hoje falando sobre esse homem, né? A gente coloca um subtema aí nessa parte do estudo, que seria Noé, o herdeiro da justiça. A gente ainda não vai entrar nessa questão do porquê que ele é herdeiro, e o que significa justiça, mas hoje a gente quer focar um pouco mais no próprio nome, né, no significado do nome Noé e qual a relação disso com o Senhor. Bom, quando Noé nasceu, ele gerou muitas expectativas, né, pelo que a gente percebe pela palavra. Vamos então compreender, né? Voltando um pouquinho lá em Gênesis 3:17, assim que o primeiro casal eles pecam, Deus afirma, né, para Adão: Maldita é a terra por causa de ti. Então não foi Deus simplesmente que amaldiçoou a terra, não foi simplesmente Deus que jogou a terra, mas o pecado do Adão trouxe consequências sobre o planeta. Adão estava totalmente ligado à terra, ele estava totalmente ligado ao planeta, ele veio da terra, quando ele surge da terra, toda a vegetação cresce após ele, enfim, ele tinha a missão de cuidar, né, de dominar sobre toda a terra. Então, a partir do momento que ele se volta contra o Criador, a natureza, né, aqueles que dependiam dele, sofrem as consequências. Então, não foi Deus que amaldiçoou, né, foi Adão que amaldiçoou com o seu pecado. E logo depois, né, em Gênesis 4:11, nós vemos o seu filho, Caim, que também era lavrador, como Adão, e depois que ele comete, né, o primeiro homicídio registrado, Deus vai falar para ele: Maldito és tu desde a terra, assim como ele, né, matou seu irmão e derramou o sangue do seu irmão sobre a terra. Agora, o que ele plantasse, ele não iria colher, né? Ele não ia ver o fruto do seu trabalho. Então, por isso que a terra, né, teria essa maldição. Enfim, então a maldição está se estendendo, né? Quando chega muitos anos depois, lá na frente, nos dias de Lameque, no pai de Noé, ele vai declarar, né? Viveu Lameque 182 anos e gerou um filho a quem chamou Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos. Então, quando Lameque ele vê Noé, né, quando ele vê o menino Noé, a gente não sabe o que ele viu, a gente não sabe, não compreende exatamente o que ele percebeu, né, na estrutura física, ou enfim, mas ele lança aí uma, vamos dizer, uma profecia, não necessariamente uma profecia divina, não, tá? Mas ele lança aí uma profecia, uma expectativa de que aquele menino, de que Noé, iria trazer consolo. Por quê? Ele alega, né, que eles estão trabalhando, né, eles estão executando obras, e Noé traria consolo acerca desse penoso trabalho, né? E ele complementa dizendo: por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Então, o Lameque, ele em suas palavras, né, ele deixa, né, uma para a gente, né, uma visão de como os homens entendiam o sofrimento, né, do planeta e como eles enxergavam isso com relação a Deus, né? Eles culpam a Deus.
Eles colocam Deus como culpado pela maldição sobre a terra. E eles não recorrem a Deus para que aquela maldição fosse atenuada, né? Para que eles fossem consolados, para que eles encontrassem repouso ou descanso. Na verdade, ele lança uma perspectiva no seu filho, ele lança uma perspectiva no homem, como se o homem pudesse suprir todo aquele sofrimento que eles estavam vivendo. Pois bem, se a gente for comparar, né, com os nossos dias, enfim, com a humanidade de uma forma geral, a humanidade, quando está em aperto, quando está em sofrimento, muitas vezes, ao invés de recorrer àquele que pode livrar, que pode ajudar, que pode trazer consolo, se volta contra Deus, né? É isso que a gente percebe daquela geração, e isso é confirmado com alguns versículos que a gente ainda vai ler, ainda nesse vídeo. Pois bem, eles geraram expectativas, assim como os homens hoje geram expectativas em uma liderança política, em uma liderança religiosa, em alguma pessoa de influência, né, da psicologia, ou um coach, ou seja lá o que for. E os homens, né, estão cada vez mais dependentes de alguém em quem se apoiar, mas se esquecem do Criador, daquele que em suas mãos tem todo o poder. Bom, se aquela geração estava sofrendo tanto assim, né, todas aquelas maldições, era para eles recorrerem a Deus, né, e não gerar expectativas nos homens. Mas, infelizmente, a gente vê uma geração que busca nos homens a solução dos seus problemas, né? Olhou para as mulheres, viu que elas eram formosas, tomou elas de casamento, olharam para os gigantes, né, e geraram gigantes também, né, então a gente não sabe se o Noé era um gigante, enfim, né, a gente não está aqui para afirmar nada disso, mas de alguma forma eles olharam para Noé e geraram expectativas no Noé, né, na pessoa do Noé. Pois bem, a palavra Noé, como a gente falou, né, significa no hebraico, né, Noah, né, consolo, sossego, descanso, repouso. Então, por isso que ele fala que ele dá esse nome para o seu filho de Noé, porque ele acredita que Noé é aquele que vai dar consolo para eles. E aí, a resposta disso, né, a resposta de Deus com relação àquela geração era o seguinte, né, está registrado lá em Gênesis 6:3. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Isso aqui, né, além de uma prova, por exemplo, contra aqueles que afirmam que foram os anjos que se relacionaram com mulheres, né? Isso aqui é uma prova de que não é verdade, porque Deus não está irado contra anjos, né? Deus está irado contra homens, né? Os homens, né, a humanidade, ela se voltou contra Deus. A humanidade desprezou a Deus, a humanidade se afastou de Deus. Então, o fato de Deus estar falando aqui que o Espírito Santo estava contendendo com o homem é porque o homem não queria se submeter ao Espírito Santo de Deus. O homem estava rejeitando o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo estava cada vez mais se distanciando, se extinguindo. Justamente o Espírito Santo que veio, é a primeira pessoa da Trindade que aparece nas Escrituras, né? Ele aparece logo no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 2. A Bíblia vai nos afirmar que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e o Salmo 104:30, né, para confirmar isso, vai nos declarar, né, que envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Então, o Espírito Santo é aquele que veio, né, que foi enviado, como diz o salmista, para criar, para gerar a vida, né? O Espírito Santo é aquele que estava sobre a terra, que renovou, que restaurou o planeta para, né, vamos dizer, né, preparar o quartinho para o bebê, né? O Adão queria nascer. Nós vemos em Gênesis 2, né, quando o boneco de barro estava pronto, e Deus sopra em seus narizes o fôlego de vida, ali não aparece a palavra espírito, mas a gente vê lá em Malaquias 2, no versículo 15, que o primeiro homem, né, o único homem que existia sobre a terra, ele foi cheio do Espírito, né? Ele sobejava o Espírito.
e ele sobrava o Espírito, ele estava cheio do Espírito. Então, o Espírito de Deus foi quem trouxe a vida ao homem. O Espírito de Deus é quem desejava encher a terra da glória do Senhor. Mas o homem, né, a humanidade, expulsou o Espírito de Deus por conta da rebeldia, por conta do pecado, por conta da violência e da corrupção. Né? Então, é um desabafo, vamos dizer assim, né? Um desabafo de Deus ao dizer que o Espírito Santo, né, estava sendo expulso, e se o Espírito é aquele que gera vida, se o Espírito é aquele que traz vida, a partir do momento que o Espírito Santo ele é retirado, né, ele é expulso, ele é extinguido, é, gera morte, né? A morte sobrevém. Então é uma escolha humana a morte. A morte, né, ela vem como uma escolha humana por rejeitar a vida, por rejeitar o presente da vida que vem pelo Espírito Santo de Deus. E aí a gente vê em versículos depois, né, em Gênesis 6:11, a afirmação, né, de que a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. Ou seja, porque esse diante da face de Deus, como já falamos, é no lugar onde se deveria cultuar, invocar o nome do Senhor, né, perto ali do santuário, do jardim, aquele lugar estava corrompido, ou seja, ao invés de se cultuar a Deus, estava se fazendo o contrário, né, foi contaminado. E né, o texto continua dizendo: encheu-se a terra de violência. Deus, né, o Espírito Santo de Deus, quando ele foi enviado e quando ele encheu o primeiro homem, é para que ele frutificasse. A primeira bênção, né, era frutificar, depois multiplicar, encher a terra. Então era para a terra ser cheia, né, do fruto do Espírito Santo. Era para a terra ser cheia da glória de Deus. Mas ao invés disso, né, o pecado encheu a terra de violência. Né? Então, ao invés de ter frutos, a terra se encheu de espinhos. Né? Figuradamente falando, né, aparece ali a imagem, né, da planta, né, com espinhos, para simbolizar esse planeta que se tornou mal, que se tornou violento, que se tornou sanguinário, que se tornou doloroso, né? Doloroso de viver e aquele que faz mal para o outro. Né? E aí, lá em Jó, no capítulo 22, do versículo 15 até o 17, a palavra de Deus vai nos afirmar, né? Tem algumas perguntas, né? Queres seguir a vereda antiga que pisaram os homens iníquos? O que seria essa vereda antiga, né? Vereda é caminho, né? Trajeto. Então, queres seguir o caminho antigo que pisaram os homens iníquos? Que caminho antigo é esse? Jó viveu num período depois do dilúvio, né? Um pouco depois do dilúvio. Então, quando eles falam, né, acerca de um caminho antigo, está falando acerca de um caminho que os homens, né, maus seguiram antes do dilúvio. Tá? E a gente confirma isso como? O versículo depois diz: os quais foram arrebatados antes do seu tempo, né? Ou seja, antes do dia da sua morte, antes, né, de completar o seu tempo de vida na Terra, eles foram arrebatados novos, né? Foram levados novos. E o seu fundamento se derramou com um rio, dependendo da tradução, vai estar lá que eles foram levados como um dilúvio. Então, as águas os arrastaram, né? Os levaram, os capturaram. Então, esses homens iníquos que seguiram um caminho antigo, eles foram levados, né, pelas águas. Ah, e isso se liga a, por exemplo, ao fato de que o nosso irmão Judas ele vai nos dizer, né, sobre o caminho de Caim. Né? Caim trilhou um caminho. Qual foi o caminho que Caim trilhou? Ele trilhou um caminho para longe da presença de Deus. Né? Ele fugiu da presença de Deus. Ele saiu da face do Senhor, de diante da face do Senhor. E aí depois, né, os homens, né, seguiram esse mesmo caminho. Os homens, né, os filhos de Deus que se casaram com as descendentes de Caim, também seguiram esse mesmo caminho. E olha o último versículo, vai dizer algo terrível, né? Eles diziam a Deus: retira-te de nós. E ainda, que é que o Todo-Poderoso nos pode fazer? Então, essa é muito forte, né? Alguém chegar e convidar a Deus a se retirar, né? Então, eles
quando Deus fala lá que o Espírito não iria mais contender, é porque os homens estavam expulsando a Deus, né? Os homens estavam expulsando o Espírito Santo de Deus sobre a terra e estavam desacreditados do poder de Deus, né? Eles estavam com a perspectiva no homem e estavam desacreditados do poder de Deus, né? De que Deus poderia fazer alguma coisa por eles. Bom, pode ser que Lameque, quando ele afirma aquilo sobre Noé, eles poderiam estar sofrendo já uma terra bem, né, amaldiçoada, a estrutura do planeta, geográfica, o clima, a atmosfera, podia já estar tudo sendo preparados para o dilúvio, então, de fato, a natureza não estava normal, né, e eles não acreditam que Deus possa trazer uma solução, né, possa mudar a realidade, né, mas pelo contrário, né, eles se apoiam nos homens, desprezam a Deus, né, convida Deus a se retirarem. E aí, por isso a gente vai declarar que, né, aquela geração foi a pior geração de todos os tempos. Por quê? Porque nunca houve uma geração antes ou depois que eles chegaram ao ponto de Deus ter que destruir todos, né? Não teve alguma geração antes do dilúvio ou depois do dilúvio que isso tenha acontecido. Então, de fato, a geração do dilúvio foi a pior geração de todos os tempos. Até porque, né, como o apóstolo Paulo diz em Romanos 1, né, a ira dos céus, a ira de Deus se manifesta, né, dos céus, e dentre todos os pecados que o apóstolo Paulo vai listar, fala ali dos inventores de males, né, porque foi a geração anterior ao dilúvio que trouxe, né, que inventou os males, né, que trouxe todas essas catástrofes, né, de corrupção, de contaminação humana. Então, em Gênesis, ainda no capítulo 6, lá nos versículos 6 e 7, nós vemos a resposta de Deus quanto a isso. É um texto bem polêmico e a gente quer trabalhar ele aqui hoje, que diz: Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse: Senhor, destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Né? Esse texto ele traz muitas dúvidas, né, para as pessoas, porque ele mostra aí Deus arrependido, né? Justamente porque essa palavra arrependimento, ela é uma palavra que, se for dirigida para nós, né, ela tem um sentido de que alguém que errou, alguém que falhou, alguém que cometeu um erro e aí, né, percebe que errou e quer mudar de direção, né? Quer se converter, quer mudar o seu caminho. Só que essa palavra arrependimento, no português, ela é a tradução de pelo menos duas palavras, né, no hebraico da Bíblia, né, na língua hebraica, que uma delas a gente vai tratar aqui hoje, né, que é Naham. Então, ora, quando se fala de arrependimento, é Naham, e ora, né, e Naham, no caso, se referindo a Deus, e outra palavra que pode aparecer como arrependimento é chuva, né, que em muitas traduções está como conversão, né, mudança de direção. É, pois bem, Deus se arrepende? Né? Essa é uma grande dúvida, né? Como explicar o arrependimento de Deus? Então, para isso, a gente vai analisar essa palavra, né, do hebraico que está lá em Gênesis 6, nesses dois versículos, né? Então, Naham, ele é uma palavra que está ligado a Noah, né, a Noé. Então, Noé, ele tem a mesma raiz da palavra Naham, a palavra arrependimento. Só que a gente falou que Noé significa consolo, sossego, descanso e repouso. E Naham? O que tem a ver tudo isso com Naham, né, com arrependimento? Porque Naham é uma palavra ambígua, vamos dizer assim, né, com significados opostos. Ela pode ter significados opostos. Então, ao mesmo tempo que ela significa consolo, satisfação, lá como Noé, né, que significa consolo, mas também ela significa pesar, entristecer, né? Então, são duas coisas completamente diferentes, né? Como a gente está escrito aqui, né? A palavra Noé tem a mesma raiz da palavra arrependimento, que também aparece em Gênesis 6. E
pelo que podemos ver, a palavra Naham, arrependimento, tem significados contrários no hebraico. Em muitos textos que vocês podem procurar na internet, né, tanto Noah quanto Naham, ao invés de estar aí a letra R, está a letra H, né? Isso nada muda. Mas vamos lá. Então, Naham, a gente coloca aqui alguns versículos que tem essa palavra lá no hebraico, tá? Então, do nosso lado esquerdo, a gente tem aqui Naham significando consolar, sossegar, descansar e satisfazer. Então, no próprio Gênesis, a gente pegou alguns versículos, né, para colocar eles, essa palavra na mão do próprio escritor, né, de quem escreveu Gênesis 6, é o mesmo que escreveu, por exemplo, Gênesis 24. Então, ele usa a mesma palavra, e ele vai dizer aqui em Gênesis 24, 67. Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Então, quando, naquele episódio, né, em Gênesis 24, que Isaac se casa com Rebeca, né, e após eles se casarem, né, se unirem em matrimônio, Isaac é consolado, né, depois da morte de sua mãe. Então, Isaac encontra consolo, né? Então, é a mesma palavra para arrependimento, né? Também Gênesis 37, 35, diz, né, levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado. Então, o episódio em que Jacó não aceita o fato de ter perdido o seu filho amado, né? Então, ele não aceita o consolo, né? O Naham. Em Gênesis 38, 12 também, né, depois de consolado Judá, subiu aos tosqueadores das suas ovelhas, né, depois é que seus filhos morrem, né, ele é consolado. E Gênesis 50, 21, assim os consolou e falou segundo o coração deles. Então, nós temos aí pelo menos 4 versículos ainda em Gênesis, onde Moisés usa a palavra Naham, significando o contrário do que seria lá Gênesis 6. Porque em Gênesis 6, Deus não está aparentemente sendo consolado, ele está triste, né? Então, vamos ver aqui à nossa direita, né, outro significado para Naham, né, pesar, suspirar, lastimar, entristecer. É o texto que a gente já leu. Então, Deus arrependido por ter criado o ser humano, né, por ter criado o homem, porque o homem chegou ao ponto que chegou, né, a humanidade totalmente corrompida, o planeta cheio de corrupção e violência. Ok. E aí, lá no finalzinho, no meio, né, tem um versículo, Gênesis 27, 42, que diz o seguinte: Eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo matar-te. Bom, esse versículo é um versículo importante porque é, Jacó, né, ele consegue, né, de uma forma errada, né, através de uma mentira, ele consegue a bênção da primogenitura, né? E aí Esaú, seu irmão, que tinha o direito dela, embora ele até tivesse vendido antes, né, mas é outra questão. Então Esaú se revolta contra o seu irmão Jacó e quer matá-lo. E, e esse desejo de matar o seu irmão, né, é utilizada a palavra consolar. Então, ao mesmo tempo que ele está com raiva do Jacó, ao mesmo tempo que ele está com ódio do Jacó, ele quer matar o Jacó, mas ao mesmo tempo que o fato de saber que ele vai, né, pelo menos ele acha que vai matar Jacó, ele se consola nisso. Então ele está triste, ele está com raiva, né, é um sentimento de ódio, né, mas ao mesmo tempo ele se consola por achar que ele vai conseguir se vingar, né, por achar que ele vai conseguir morrer. Então, a palavra Naham, né, que está ali, ela tem um significado ambíguo, né? Ele tem um significado oposto, né? Dois significados opostos ao mesmo tempo. Ele tem uma satisfação, mas, por um outro lado, ele está pesaroso. Aí, né, a gente vai achar muitas vezes na internet essa interpretação, essa tradução do verbo hebraico Naham, né? Então diz aqui, o verbo hebraico Naham, aqui a gente já coloca com H, né? Mas tudo bem. Esse verbo reflete a ideia de respirar profundamente. Então, Naham é como se fosse alguém que está respirando fundo, respira fundo, né?
Ou seja, uma atitude, né, uma ação que oscila entre dois momentos contrários, né, inversos. Então, quem está respirando fundo é por quê? Porque está estressado, porque está agitado, mas o ato dele respirar fundo traz um alívio, traz uma calmaria. Então, é uma ação que envolve dois momentos contrários, né? Então, é interessante, de fato, é uma palavra complicada de se traduzir, assim como a gente tem palavras no português que em outras línguas são muito difíceis de traduzir, né? Não dá para se traduzir em uma palavra só, assim é Nahan, né? Um dos exemplos das palavras das escrituras que são difíceis de tradução. Então, né, ao mesmo tempo, é uma ação de algo, vamos dizer assim, né, bom e ao mesmo tempo ruim. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui alguns exemplos, né, para a gente poder comparar, né, no nosso português, né, agora sem analisar o hebraico no próprio português. A palavra caro, por exemplo. Quando a gente fala a palavra caro, a palavra caro, ela dependendo do contexto, ela vai ser ou muito negativa ou muito positiva, a mesma palavra, né? Então, quando alguém fala que está caro, né, por exemplo, um preço, né, que está muito alto, né, um preço elevado, né, a pessoa não está falando como bom, né? Pelo menos geralmente não fala que algo que é caro, né, não traz satisfação, né? Mas, ao mesmo tempo, a palavra caro, ela pode significar uma pessoa estimada, uma pessoa, né, que você tem apreço, né, meu caro, enfim. Então, ao mesmo tempo, a palavra caro, né, ela significa algo ruim, mas pode significar, dependendo do contexto, algo positivo, tá? Então, é a mesma coisa com Naham, vai depender do contexto. Outro exemplo, né, que tem na Bíblia, que tem muito na Bíblia, mas é um exemplo do nosso cotidiano, a palavra temer. A palavra temer, ela tem essa sensação de ameaça, de pavor, né? Então, o ter medo, né, o ter pavor de alguém, né, de algo, de alguma situação, mas ao mesmo tempo, a palavra temer, ela, principalmente nas escrituras, né, ela tem esse sentimento de respeito, né? Ela traduz, né, essa questão da obediência, né, do respeito por algum tipo de autoridade, né, um ancião, etc. Tá? Então aí, né, a gente pode ver no português, né, palavras e existem, né, várias outras que traduz, né, ao mesmo tempo aí significados diferentes, né? Então, por exemplo, eu coloquei aqui duas palavras, né, alugar e apanhar, né? Quando você fala, poxa, aluguei uma casa, é algo aparentemente positivo, né? Mas quando você fala que, pô, aluguei o fulano de tal, então é no aspecto negativo, né? Então, eu aluguei, né, o fulano, né? Eu chateei ele, eu prendi ele, né? Desperdicei o tempo dele. Então, enfim, a gente teria vários exemplos aí de palavras que elas traduzem, né, significados diversos dependendo do contexto, tá? Ok, então vamos lá. Tá aqui, né, narrando, se arrepende, né? Deus se arrepende. Então a gente viu lá em Gênesis 6, 7, Deus falando que se arrependeu de ter feito o homem, né? Assim como Êxodo 32, 12, né, o texto diz, né, torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo, né, Moisés pedindo a Deus, né, para que Deus se arrependa. E aí a resposta, né, dois versículos depois, né, Gênesis 32, 14, então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Então aí Moisés pede, né, perdão pelos pecados de Israel, né? Moisés lembra Deus do seu propósito, do seu projeto, né, de fazer de Abraão, Isaac e Jacó uma grande nação. Então Deus se arrepende, né, daquilo que ele falava que ia fazer contra o seu povo de Israel. Bom, é importante dizer, né, que Deus, ele pelo menos não vai destruir aquele povo naquele momento, né? Mas eles vão morrer um a um no deserto depois. Vamos lá. Ao mesmo tempo que Deus se arrepende, a gente vê o próprio Moisés, o próprio escritor de Gênesis, o próprio escritor de Êxodo,
foi quem escreveu o livro de Números. Então, lá em Números 23:19, diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Então, nós vemos que o mesmo escritor que escreveu Gênesis, que escreveu Êxodo, dizendo que Deus se arrependeu, é o mesmo escritor que escreveu Números, dizendo que Deus não se arrepende. Né? Interessante isso. Então, a gente afirma aqui, né, Moisés escreveu que Deus se arrepende e que não se arrepende. E aí? Qual texto a gente fica? Né? Alguém pode olhar para esses textos e falar, poxa, então não tem contradição na Bíblia, né? Ok, né? Como a gente falou, é uma palavra ambígua, né? Tem vários significados dependendo do seu contexto e é importante a gente, né, analisar todas as escrituras, né? Então vamos lá. Outros textos, agora não é Moisés, tá? O escritor do livro de Samuel, né, dos livros de Samuel. Então vamos primeiro afirmar que Deus se arrepende. Então, 1 Samuel 15:11 diz assim: Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Então, 1 Samuel 15:11 está afirmando que Deus se arrependeu. Né? Deus coloca Saul no trono, mas por Saul ter, né, se desviado enfim, ter feito o que fez, né, vários erros, né, desde o início do seu ministério até o final, Deus se arrependeu. E segundo Samuel 24:16, né, diz, né, estendendo, pois o anjo a sua mão sobre Jerusalém para destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que faria destruição, que fazia destruição entre o povo, basta, agora retira a tua mão. Então, quando Davi, aqui já são os dias de Davi, ele numera o povo sem necessidade, né? Deus traz o juízo e no meio do juízo Davi vai oferecer a Deus, assim como Moisés fez lá com Israel, né? Intercedeu por Israel. Aqui Davi vai interceder, né? Vai levantar um altar e sacrifícios e Deus se arrepende, né? do seu juízo. Lá, no caso de Moisés, era o povo pecando e Moisés intercedendo. Aqui, no caso, não é o povo em si, né? Mas o próprio Davi que errou e o próprio Davi se arrepende. Ok. É interessante que o próprio escritor de Samuel, né, e percebam que é no mesmo capítulo, tá? 1 Samuel 15:29, é o mesmo capítulo que a gente leu, que Deus se arrependeu de ter colocado Davi. Olha o que o profeta vai dizer, né? E também aquele que é a força de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Então, olha só, no mesmo capítulo, não foi, né, alguém poderia dizer, né, que Moisés mudou de opinião ou que Moisés se enganou, entrou em contradição quando ele coloca lá em Gênesis e Êxodo que Deus se arrependeu e em Números que Deus não se arrepende. Mas aqui não tem como, é o mesmo capítulo, são poucos versículos depois, né? Seria muita tolice do escritor, né, cometer um erro como esse, né? Então, no mesmo capítulo ele mostra Deus arrependido por ter colocado Saul como rei, perdão. No mesmo capítulo diz que Deus não se arrepende. Então Deus se arrepende, mas Deus não se arrepende. Como é que é isso? A gente coloca aqui. O escritor de Samuel também disse que Deus não se arrepende, se arrepende. Se a palavra hebraica Naham tem dois significados opostos, precisamos entender o que cada passagem onde esse termo aparece quer dizer para nós. Né? Então, se a gente voltar lá em Números, Deus ele revela para Balaão, né, que ele não mudaria com o seu projeto, com o seu propósito. Então, voltando, né, em Números, nós vemos que Deus ele afirma que ele não se arrepende. Em que sentido? O seu projeto, o projeto que ele estabeleceu lá no princípio, lá na eternidade, nada muda isso. Nada muda os sonhos, os ideais de Deus. Se Deus sonhou com o povo de Israel, com uma nação que representasse toda a humanidade, um dia isso vai acontecer. Um dia o povo de Israel vai se levantar, mesmo que eles estejam mortos, como disse o profeta Ezequiel, né? Lá em Ezequiel 37,
né, sopra o espírito dos quatro ventos, sopra sobre aqueles ossos secos, né, sobre aqueles corpos, eles ressuscitam. Deus é poderoso para levantar a nação de Israel algum dia sobre a terra. Deus não desistiu disso. Da mesma forma, é o que está sendo falado aqui em Samuel 15. Deus não desistiu do seu projeto, até porque Deus nunca quis um rei sobre Israel, que não fosse o Messias, né? Então, foi um pedido do povo, né? Foi um pedido do povo colocar Saul ali. Então, Deus estava triste, Deus se entristeceu pelo fato, né, de Saul ter falhado. Mas Deus já sabia que ele iria falhar, por isso que não queria, né? Enfim, mas vamos continuar aqui. Agora a gente vai ler alguns textos sobre Deus se arrependendo. Em que situação Deus se arrepende, em que situação Deus não se arrepende. Tá? Então, vamos lá, Joel 2,13 diz assim: rasgai o vosso coração, não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Então, o fato de Deus se arrepender do mal tem um sentido aí de que, por ele ser misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade, então, por mais que o homem erre, por mais que o homem peque, se o homem se voltar contra Deus, se voltar para Deus, perdão, se o homem, né, ele se arrepender, né, no sentido de conversão, da outra palavra que não é na, né, chuv, se o homem se converter, Deus ele se arrepende do mal, né? Ele volta atrás com o juízo, né? Ele dá oportunidade para o homem se arrepender. Então vamos lá, Jonas 4:2, a mesma coisa, né? O Senhor disse: Ah, Senhor, não foi esta minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo, misericordioso, longânimo, grande benignidade e que te arrependes do mal. Tanto essas palavras do profeta Joel quanto do profeta Jonas são palavras que Moisés usou lá, né, quando estava clamando a misericórdia para o povo de Israel, né? E quando ele encontra-se com toda a bondade do Senhor na rocha ferida, né? Na fenda da rocha. Então, são provas de que Deus ele muda, né, se o homem mudar. Esse é o desejo de Deus. Deus espera que o homem mude, para ele não trazer o juízo. Vamos lá. Então, Jeremias 18, do versículo 7 ao 10, ele deixa mais claro isso, a gente vai entender. Então, Deus diz assim: no momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino para arrancar, para derrubar, para destruir, né? Então Deus, né, falou que vai trazer um juízo sobre uma nação. Por exemplo, a nação de Israel. Se a tal nação, porém, contra a qual falar se converter da sua maldade, ou seja, Deus falou contra Israel: Israel, vou destruir vocês. Mas se o povo de Israel se converte, né? Se converter aí é outra palavra, chuve. Então, se o povo de Israel se converte da sua maldade, a mesma coisa que aconteceu lá em Nínive, né? No versículo acima aí com Jonas. Jonas não gostou muito não, mas tudo bem. Os ninivitas, né? Eles ouviram a profecia de Jonas. Olha, dentro de 40 dias destruirei esta cidade. Então, né, eles ouviram, né, a profecia de destruição, mas eles se converteram. Eles se rasgaram, eles se humilharam, eles jejuaram, eles clamaram pelo perdão, pela misericórdia de Deus. Então, já que o povo de Israel se converteu, já que os ninivitas se converteram, aí Deus complementa: também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Então, Deus retira o seu juízo, né? Deus segura o seu juízo, né? Ou pelo menos adia o seu juízo, como aconteceu com Nínive, como aconteceu com Israel. Tá? Os ninivitas, em algum momento, eles foram destruídos, né? Assim como o povo de Israel também morreu no deserto. Então, Deus, esse arrependimento é no sentido de que Deus não traz o seu juízo por conta de uma conversão. Então, de fato, Deus, ele adia, né? Ou ele
acaba com o juízo que ele tinha determinado. E ao contrário também pode acontecer, né? No versículo seguinte diz: no momento em que eu falar de uma nação e de um reino para edificar e para plantar, se o mal se fizer o mal diante dos seus olhos, não dando ouvido à minha voz, ou seja, Deus fala para uma nação, né? Povo de Israel, vou colocar vocês como cabeça e não como cauda, né? Vocês vão reinar sobre o planeta. Mas se o povo de Israel desprezou Deus, não deu ouvidos à voz do Senhor, aí diz, né? Então me arrependerei do bem que tinha falado que lhe faria. Então aqui a gente começa a entender melhor essa questão do que seria Deus se arrepender, né? Quando Deus se arrepende, né? Quando Deus se arrepende. Esse arrependimento, ele está condicionado não a uma mudança de ideia de Deus. Não é que Deus errou e por isso, né, ele vai fazer uma escolha diferente. Não é isso, Deus não errou, Deus não falha. O fato de Deus se arrepender está ligado a uma ação humana, é uma resposta a uma ação humana. Se o homem busca Deus, Deus estende o perdão e a benignidade. Se o homem se afasta de Deus, Deus permite o juízo para a humanidade e se entristece com o juízo, porque Deus, né, ele se importa conosco. Então, esse Deus que ele age, né, como justiça, como santo que ele age de acordo com as nossas ações. Mas é interessante que, ao mesmo tempo que ele agiu trazendo juízo àquela geração do dilúvio, ele agiu trazendo juízo para, por exemplo, os de Sodoma e Gomorra, ele agiu com juízo para o povo de Israel, com os ninivitas, etc. Ao mesmo tempo que ele reage a todas essas ações, né, na história da humanidade, ao mesmo tempo, o seu projeto inicial não mudou. Então, nesse sentido, ele não se arrepende, né? Porque é importante, né, nós vermos os vários aspectos de Deus, né, os vários atributos de Deus. Então, por exemplo, aqui, né, em Joel e Jonas citam alguns atributos de Deus, né? Sua misericórdia, o seu amor, a sua longanimidade, sua benignidade. Então, Deus, como amor, ele é um Deus que perdoa. Se o homem estiver arrependido, se o homem estiver quebrantado, se o homem estiver convertido, Deus perdoa. Deus não é como nós, né? Então, por mais que ele tenha falado que ele vai trazer o juízo, ele perdoa, ele cancela o juízo, se ele ver um coração quebrantado e contrito, né? Mas é importante a gente entender um outro atributo, né, que é a imutabilidade de Deus, é um Deus que não muda, né? Como está escrito, né, nas Escrituras, nele não há mudança nem sombra de variação. Então, ele não muda. Então, nesse sentido, nada pode frustrar os seus planos, nada pode frustrar os seus projetos. Então, aquilo que ele projetou lá no início, ou seja, um exemplo aqui, né? Se Deus ele sonhou com toda a terra, frutificando para ele, com uma terra cheia de filhos de Deus, ele desistiu disso? Ele desistiu do seu projeto? Não. Então, o fato dele se arrepender lá com Adão, com aquela humanidade, ele não está arrependido de ter criado o homem no sentido de que deu errado, porque ele sabe que vai dar certo. Desde sempre, desde a eternidade, desde antes de criar o primeiro homem, Deus já sabia que em algum momento daria certo. Poderia não dar com Adão. Tanto que quando ele criou Adão, ele não fala que é bom, né? Mas ele sabia que um dia daria certo. Ele sabe que um dia a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isso é uma esperança. Isso é uma promessa de Deus. Então, ele não muda isso. Ele não muda esse fato. Então, nesse sentido, ele não se arrepende. Ok? Então, no sentido da história da humanidade, né, da sua ligação com o nosso dia a dia, ele é um Deus que se arrepende. No sentido de um Deus soberano, de um Deus que reina, de um Deus que teve um sonho um dia, ele não se arrepende. Tá? Então, está aqui, né, uma explicação, né? Em outras palavras, quando as Escrituras dizem que Deus se arrepende, está mostrando que o que ele sonhou não será realizado naquele tempo ou para aquela pessoa que ouviu a promessa, devido à falta de arrependimento do homem. Então,
Pode ser que Deus se arrepende, né, e cancela, né, ou adia a sua promessa ali. Mas vamos lá. Quando as Escrituras afirmam que Deus não se arrepende, reforça que os seus projetos se cumprirão. Se não hoje, em um dia que ele já conhece. Se não for com quem ouviu a promessa, mas com alguém que ele já sabe quem vai cumprir a promessa. Então, aí resume aquilo que a gente tem explicado até aqui. Então, por Deus ser um Deus longânimo, paciente, né, que tardio em irar-se, Deus é como se tivesse um termômetro, né? E o pecado da humanidade não é algo que simplesmente acontece que irrita Deus, senão não sobraria nenhum ser humano. A geração do dilúvio foi uma geração que recebeu muito tempo para se arrepender. Noé era um pregador da palavra de Deus, como a Bíblia vai nos informar. Então, aquela geração teve oportunidades de mudança, né? E Deus deu tempo para eles mudarem. Quando a gente leu lá em Gênesis 6, no versículo 3, dizendo que não contenderei mais meu espírito com o homem, porque ele é carne, aí o mesmo texto afirma, né? Vou dar 120 anos. Então, Deus deu 120 anos. Então, imagina, se ele tivesse simplesmente com uma fúria, né, humana, se fosse, se a ira de Deus, se o arrependimento de Deus fosse igual ao nosso, na hora ele acabaria com tudo, mas não foi isso. Ele afirma, né, que ele está triste, ele afirma que vai destruir tudo, mas ainda dá 120 anos. Então, esse é Deus, né? Não tem como comparar Deus, né, os sentimentos de Deus como os nossos. Como ser pessoal que ele é um ser pessoal, a gente não pode se esquecer disso. Então, ele tem sentimentos, mas não é alguém que vai ficar mudando de ideia toda hora, como a gente, tá? Então, por mais que ele se arrependa, ele ainda dá 120 anos. É importante lembrar disso. Ok. Então, aqui, né, Gênesis 6:11, né, por exemplo, diz, a gente já leu esse texto aqui, né? A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência. Então, note esse termo, encheu, né? Se encheu, não foi de uma hora para outra, não foi em um dia, né? Durou muito tempo. Então, o dilúvio aconteceu mais ou menos no ano 1500 depois de Adão, então foram muitos anos que a humanidade teve para se arrepender, para mudar, mas chegou a ponto de encher. Outro texto que, né, a gente pode comparar com isso é quando Deus fala sobre os cananeus, né? Quando Deus fala sobre aquelas nações que um dia Deus iria ordenar a destruição, nos dias de Abraão, né, ou seja, 400, quase 500 anos antes, Deus fala para Abraão que a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Ou seja, Deus já sabia que em algum momento os cananeus estariam numa situação irreparável, né, que eles precisariam ser destruídos, mas naqueles dias, nos dias de Abraão, isso ainda não estava completo, ainda não estava pleno, né? Então, Deus dá a oportunidade de arrependimento. Mas Deus já sabia que em algum momento ele iria ordenar a destruição, né? E, por contrário, né, existiam duas cidades que já tinham chegado ao caos, né? Em Gênesis 18, né, logo em seguida, Deus vai falar para Abraão, né? Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, né? Então, aqui na medida de maldade, a gente colocou aqui 100%. Quando chega no 100%, né, como alguns falam, né, os antigos falam, chegou, é a gota. Ou está aqui, né, apontando para a parte superior do pescoço, né? Então se agravou, chegou ao limite, né? Então quando o pecado chega ao limite, aqui na direita embaixo diz, né, Deus se entristece com o pecado, então Deus, né, nesse sentido de Naham, como uma tristeza, como um pesar, então Naham, né, representa o arrependimento de Deus, representa Deus sofrendo, né, triste por conta da humanidade que pecou, que errou. No caso de Noé, né, toda a humanidade, no caso de Abraão, os cananeus, ali no caso de Gênesis 18, com Ló, Sodoma e Gomorra, né, a cidade de Sodoma e Gomorra. Então Deus se entristece, né, então Deus se arrepende, né, Deus se dói. Mas ao mesmo tempo, né, lembra que a palavra narra significa também consolo? Então, ao mesmo tempo que Deus se entristece com o pecado, Deus é consolado ao julgar o pecado.
Então, por isso que a gente repete aqui o texto de Gênesis 27, 42, quando fala que Esaú se consola, né? Quando ele está revoltado com o irmão, está triste com o irmão, mas ao mesmo tempo ele fica aliviado, né? Ele está estressado e respira fundo e se alivia, porque ele pensa, né? Vou matar o Jacó. Então, ao mesmo tempo que Deus se entristece com o pecado, Deus se entristece com aquela nação, Deus se entristece com a humanidade, mas ele é consolado porque ele sabe que ele vai julgar o pecado, né? Ele vai tomar uma posição com relação àquele momento, àquela circunstância. Eu coloquei essa ilustração aqui, né, sobre um pai, né, um pai que leva o seu filho, né, para tomar uma injeção, né? Então, chega a ser hilário, né, a situação, mas o pai ele sabe que aquela punição, né, vamos dizer assim, né, aquele sofrimento, ele é necessário para aquela criança, ele é necessário para o futuro daquela criança, né? Ele precisa tomar a vacina, ou uma medicação, ou uma vacina, seja o que for, para o bem daquele menino, né? Então ele chora, né? Ele sente junto. Então Deus, ao mesmo tempo que ele traz um determinado juízo, ou até mesmo, né, permite alguma aflição para nossa vida, ao mesmo tempo ele sente, né? Ele sofre com a situação, mas ao mesmo tempo ele se consola porque sabe que é para o nosso bem, né? Basicamente seria isso. Vamos lá. Aqui no meio, né, no centro, na parte superior da tela, diz: o termo Naham ocorre cerca de 40 vezes como arrepender, então foi traduzido para o português como arrepender, porém ocorre cerca de 65 vezes como consolar. Olha só, né, que interessante, né? Então, ao mesmo tempo, quando nem sempre esse consolo está se referindo a Deus, né? A maioria das vezes não. Então, quando aparece a palavra arrepender, o que Deus está arrependido, ele tem esses dois possíveis significados, né? Tristeza e consolo. Então, o texto que a gente começou lendo, né, a falsa profecia de Lameque, quando Noé nasce, Lameque ele acredita que Noé traria consolo para aquela geração, né, para ele. Então, eu coloquei aqui embaixo, né, esperavam um consolo de Noé. Porém, né, Deus estava arrependido, ou seja, Deus estava triste, e ao mesmo tempo que Deus estava triste, Deus encontrou um consolo. E quem foi o consolo de Deus? Noé. Então, esperavam, né, os homens esperavam o consolo de Noé, né? Esperavam que Noé pudesse trazer consolo para eles. Mas Noé trouxe consolo para Deus. Noé trouxe arrependimento para Deus. Então, ao mesmo tempo que Deus está triste por ter que destruir a humanidade, mas ele se consola por saber que o seu plano não chegou ao fim, que o seu projeto não acabou, que aquilo que ele sonhou vai acontecer. E o Noé é uma resposta disso. Em uma geração totalmente pervertida e corrupta, tem lá um homem que ainda anda com Deus, né? Noé é um homem que anda com Deus, como diz as Escrituras. Bom, o fato de Deus se arrepender não quer dizer que a humanidade surpreendeu a Deus, né? Então, não esperava que isso acontecesse. Não, não é isso, né? Isso indica que Deus sofre com as nossas escolhas erradas, né? Lembra lá do pai junto com o filho, né? Sofrendo junto com o filho, né? Mas isso não significa que ele não sabia que a humanidade o desprezaria. Deus sabia já desde sempre, né? Tanto que ele, desde o princípio, já havia preparado o juízo sobre toda aquela geração. Então, a gente vai entrar numa questão aqui, né, de como Deus preparou o mundo para o dilúvio, desde o princípio, lá desde o início. Deus já sabia que a humanidade chegaria a esse ponto, ou seja, a humanidade, né, o pecado sobre a humanidade não pegou Deus de surpresa, Deus não ficou espantado, né, e decepcionado. Deus já sabia que a humanidade chegaria a esse ponto e produziu já o juízo desde o começo, né? Então, para a gente mostrar isso, né, surge a pergunta aí: qual o dia de Gênesis 1 que Deus não disse que era bom? Geralmente a gente comenta, né, que cada dia que Deus foi fazendo algo, ou criando algo, ou produzindo algo, né, cada dia tem um verbo, né, o fazer, haja, criar, produzir.
Então, cada dia que Deus ia fazendo alguma coisa, Deus dizia que era bom. Mas teve um dia que Deus não disse que era bom. Qual foi esse dia? É. Então, vamos lá. Viu Deus que era boa a luz. Então, a gente vê que quando Deus, né, disse o haja luz no dia primeiro, Deus disse que era bom. Vamos lá. E chamou Deus a expansão céus o dia segundo, e a gente não vê Deus no dia segundo falando que nada é bom. Quando ele separa as águas, né, as águas de cima, as águas de baixo, firmamento, céus, mares, então quando ele coloca, né, tira muitas das águas que estavam aqui no planeta, né, porque o planeta Terra estava completamente coberto de água lá no princípio, né, o Espírito de Deus pairava sobre essas águas, mas no dia segundo, quando Deus lança as águas para o alto, né, para a atmosfera, Deus não fala que isso é bom. Por quê? Bom, é porque Deus já sabia que iria lançar essa água de volta sobre a Terra, né? É porque Deus já sabia que o planeta Terra, mais uma vez, seria coberto de água. Interessante, Deus não fala que é bom. Aí no dia terceiro, né, porção seca, viu Deus que era bom. Ainda no dia terceiro, a erva verde, viu Deus que era bom. No dia quarto, os luminares, e viu Deus que era bom. No dia quinto, né, os répteis e as aves, e viu Deus que era bom. No dia sexto, as feras da terra, gado, réptil da terra, viu Deus que era bom. Ainda no dia sexto, disse Deus, façamos Adão. E aí não diz que é bom, não. Né? Enfim. Aí, por fim, né, depois de ter criado tudo, tudo junto, né, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi à tarde, amanhã, o dia sexto. Então, algumas coisas isoladamente, aparentemente não são boas, mas o conjunto, tudo junto, lá no final, tende a ser maravilhoso. Né? Mas isoladamente, aparentemente não é bom. O segundo dia, quando Deus reservou as águas acima da terra, ele já sabia o motivo para o qual elas estavam sendo reservadas. Sendo assim, o dilúvio não indica uma ação após uma frustração de Deus. Ah, estou frustrado, vou matar todo mundo. Não. Ele já sabia que a humanidade o rejeitaria e já reservou o juízo para esta geração. Fica a dica, né, para aqueles que acreditam, né, na predestinação ou coisa do tipo, né, Deus dá liberdade para o homem. Deus dá liberdade para o homem escolher e insiste, né, em dar oportunidade, em perdoar, mas o homem rejeita. Então ele já tem o juízo preparado, mas não que Deus sonhou com isso. Tá? Em que sentido Deus não se arrepende? Então a gente falou que Deus se arrepende, a gente mostrou já. Em que sentido Deus não se arrepende? Então, vamos lá. Hebreus, no capítulo 11, no versículo 10, né, isso está ligado também ao contexto lá de Abraão. Abraão, ele saiu da sua terra e ele não esperava uma cidade que fosse construída por mãos humanas, mas ele esperava uma cidade que fosse construída pelo próprio Deus. Né? E aí o texto diz: o artífice e construtor é Deus, ou o arquiteto e construtor é Deus. Então, o texto bíblico, né, em Hebreus 11:10, mostra dois aspectos diferentes de Deus. Um Deus que é ao mesmo tempo arquiteto, ou seja, que planejou tudo, que desenhou tudo, que já viu tudo de antemão, desde a eternidade. Ao mesmo tempo, Deus também é construtor, ou seja, aquele que sofre o calor do dia, no dia a dia, para levantar cada tijolo, para cavar, para preparar a massa, enfim. Né? Então, esses dois aspectos diferentes de Deus são importantes até para a gente entender também essa questão de Deus se arrepende ou não. Então, como construtor, Deus se arrepende, né? Porque ele reage às escolhas humanas. Ele deu liberdade para o homem e vai julgar, né? Como diz Tiago no capítulo 1, ele vai julgar o homem de acordo com a liberdade que o homem recebeu, né? Segundo a lei da liberdade, como Tiago afirma. Então, nessa reação às escolhas humanas, né, Deus se entristece com o pecado, mas se consola na justiça, né? Recompensando o pecador e também recompensando aquele que se converte, né? Punindo o pecador e salvando o convertido.
Então, Deus reage às escolhas humanas. Esse é o Deus construtor. É o Deus que está conosco no dia a dia, que sofre as nossas percas, que chora quando a gente erra, que se entristece. A Bíblia diz que é um Deus que se ira todo dia. A Bíblia diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Então, é um Deus que está conosco no dia a dia. Então, no dia a dia, como construtor, ele é um Deus que reage, né, que interfere nas nossas escolhas, né, nas escolhas humanas. Ele vai interferir, lógico, quando é algo que possa tentar mudar o seu projeto, né? Aí ele interfere, como foi o dilúvio, como foi a situação lá da Torre de Babel e etc. Tá? Então, ele é um Deus construtor, que ele vai reagindo às nossas ações. Né? Mas como arquiteto, né? Quem é Deus? Né? Como arquiteto, ele é aquele que planejou, é aquele que sabe tudo, é aquele que já viu tudo, é aquele que tem um ideal. Então, como arquiteto, Deus não se arrepende. Então, essa é a diferença que nós precisamos perceber no Senhor. Né? Então, a palavra nahana, a palavra arrependimento, além de ser ambígua, então, dependendo do contexto, elas significam coisas diferentes. Tá? Então, como arquiteto, né, Deus não se arrepende. Então, ele não cancela os seus projetos. Quando Deus planejou tudo, ele já conhecia toda a história, sabia quem no final o deixaria ou se converteria. Então, ele, por mais que ele dê essa liberdade para nós fazermos as escolhas, desde a eternidade ele já sabe a escolha que cada ser humano, a escolha que eu vou fazer, a escolha que você vai fazer, né? Como nós vamos encarar o nosso dia a dia, Deus já sabe. Então, como arquiteto, ele não se arrepende. Então, contextualizando lá a situação, né, do dilúvio, tá? Então, quando a terra se encheu de violência, né, isso provocou o arrependimento de Deus, provocou a tristeza de Deus, provocou o sentimento de que Deus não sonhou com aquilo, né, que Deus teria que punir um filho, né, que Deus teria que trazer dor a um filho que ele ama o homem, ele ama a humanidade, independente de quem seja, independente do que faça, independente de quanto esse homem, essa mulher esteja longe dele, ele ama, é o filho dele. Então Deus sofre com isso. Mas por ele conhecer, por ele justamente ser aquele que sabe de todas as coisas, né, a sua presciência, aquele que sabe antes, né, e já sabe qual vai ser a escolha de cada pessoa, então, ao mesmo tempo, ele se alegra. Ele se alegra porque ele sabe que vai ter alguém que vai buscar, ele sabe que vai ter alguém que vai fazer diferença, ele sabe que vai ter alguém que, mesmo tendo mergulhado na lama do pecado, vai se reerguer, vai se levantar, vai buscar o Espírito Santo, vai buscar a vida, vai buscar o consolo. Então, ele sabe que, por mais que Adão tenha falhado, vai ter um último Adão que vai vir, né? O seu próprio filho Jesus vai vir, vai sofrer, né, vai morrer no nosso lugar, né, ele vai ser ferido, né, no seu calcanhar por Satã, mas ele vai vencer. Então Deus se consola, ao mesmo tempo que ele se entristece com o pecado, ele se consola por saber, né, que ali existe um Noé, que ali existe uma geração que estava por vir, né, os semitas, e dos semitas viria o seu filho, que geraria uma descendência de homens que buscam a Deus, de filhos de Deus. Então, ele se arrepende no sentido de que ele se alegra, ele se consola, né, em sua promessa. Né? Então, ele não muda o seu projeto, ele não muda o seu propósito, porque ele está consolado, ele está alegre, porque ele sabe que o seu filho amado, como diz Isaías 53, né, ele alegra, né? Ele se alegra em moê-lo, né? Porque ele sabe que Jesus sofre, mas Jesus traz uma alegria, mesmo no sofrimento, para o Pai, para Deus, né? É, então, ali na pessoa de Noé, né, no meio de uma geração corrompida, no meio de uma geração suja, no meio de uma geração violenta, extremamente violenta, extremamente contrária à natureza, que provocou a ira até mesmo na própria criação, nos animais. E hoje em dia, né, com a nossa tecnologia, estamos, né, contaminando o universo, né, lançando lixo aí para fora da atmosfera.
Então, no meio de uma geração totalmente corrupta e destruindo a criação de Deus, diz assim Gênesis 6:9: estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo. E nas traduções está perfeito, né? Mas depois a gente vai analisar essa palavra, né? Noé era um homem justo e maduro em suas gerações. Então, naquela geração, em toda a sua família, em toda a humanidade, Noé fazia diferença. Noé andava com Deus. Noé temia Deus. Noé queria Deus. Não era perfeito, era santo, não tinha sujeira, pecado, não. Não era pecador. A Bíblia mostra, a Bíblia não esconde os erros dos seus heróis. Não era um pecador, a Bíblia vai mostrar isso, a gente vai ver isso. Mas Noé, por mais que fosse um pecador, ele queria Deus. Ele, de fato, buscava o Senhor. Então, Deus foi consolado na vida de Noé. Noé não trouxe consolo para o seu pai, Lameque, mas Noé trouxe consolo para Deus. E aí Deus, ele renova a sua esperança, ele renova a sua promessa, ele renova o seu sonho, a sua expectativa, né? Como diz lá em Números 14:21, né? Quando a gente leu lá em Números que Deus não se arrepende, é nesse sentido aqui, né? Diz assim, porém, tão certamente como eu vivo e como a glória do Senhor encherá toda a terra, encherá toda a terra. Então, o desejo de Deus frutificar e multiplicar, encher a terra, Deus não desistiu, ele não se arrependeu desta promessa, ele não mudou do seu ideal. Ele vai encher a terra com a sua glória. Que o Senhor Jesus te abençoe, te faça um seguidor do Senhor, te faça alguém que busca Deus, que anda com Deus, que chama Deus para o seu dia a dia e assim console o Senhor no meio de uma geração que está expulsando Deus das escolas, está expulsando Deus até mesmo das igrejas, está expulsando Deus do seu dia a dia. Busque a face do Senhor. Console a Deus no dia de hoje. Que o Senhor te abençoe. Até o próximo vídeo.